Você já se perguntou por quanto tempo você deveria orar todos os dias? Essa foi uma pergunta que eu recebi no último programa Na Mira da Verdade e eu queria aprofundar um pouquinho mais essa questão com você aqui hoje. Tudo bem? Nesse vídeo eu também vou contar para você sobre uma das experiências milagrosas que eu tive por meio da oração. Mas eu preciso que você acompanhe esse vídeo até o final para você perceber que Deus se comunica conosco sim por meio da oração. Antes de responder à pergunta, quero dar uma definição de oração que eu julgo extremamente importante. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Quando você ora, você precisa falar com Deus de uma forma tão aberta, clara e transparente como se você conversasse com o seu melhor amigo. Ainda mais pelo fato de que Deus é mais do que seu melhor amigo. Ele é o seu pai, ele é o seu criador. De acordo com 1 Reis 8:39, ele conhece até os nossos pensamentos, então nada você pode esconder dele. E nem deveria tentar fazer isso. Tá bom? Então a oração é o abrir do coração a Deus como um amigo, como bem escreveu Ellen White. Outro detalhe, aí vamos diretamente para a pergunta. Quantas vezes, ou melhor, por quanto tempo deveríamos orar? A Bíblia não diz quanto tempo deve durar a nossa oração. O que a Bíblia faz é nos incentivar a orarmos. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz quantas vezes deveríamos fazer isso, no mínimo, ao longo do dia. Vou mostrar para você alguns textos bíblicos. Antes, sobre a necessidade de orar, um texto muito conhecido, né, é 1 Tessalonicenses 5:17. E aí eu vou apresentar para você o que a Bíblia diz sobre quantas vezes devemos orar por dia. Tá? 1 Tessalonicenses 5:17 eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, que diz assim, ó: orem continuamente. Em outras traduções, orai sem cessar. O que esse texto está dizendo é que nós devemos conversar com Deus de forma contínua. Eu costumo falar com Deus em oração em vários momentos. Quando eu estou caminhando, ou quando eu estou numa academia, ou quando vou fazer uma corrida, ou quando estou no banho, né? Algumas pessoas se preocupam, nossa, será que eu devo orar a Deus quando eu estiver sem roupa? Não tem problema algum. Qual é o problema nisso? Quando ele criou você, ou melhor, quando ele criou nossos primeiros pais, quando você saiu do ventre da sua mãe, você saiu com roupa? Não. A nudez, ela se tornou uma vergonha após o pecado. Mas Deus criou o corpo humano, então você não precisa ter essa preocupação. Óbvio que se você se sente irreverente orando a Deus durante o banho, tudo bem. Essa sua consciência espiritual tem que ser respeitada, tá ok? Mas não pense que Deus fica com vergonha da sua nudez, como se ele não conhecesse você, tá ok? Agora, aqui diz para orar a Deus continuamente. Então, quando você está realizando uma atividade doméstica, algo no seu trabalho, quando algo no seu trabalho lhe incomodou naquele momento, lhe estressou, fala com Deus a respeito. Então, como diz aqui na Nova Versão Internacional, orem continuamente. Mesmo que a Bíblia não fale, obviamente, por quanto tempo deve ser esta oração, a Bíblia mostra que personagens tinham um mínimo de oração diária, 3 vezes por dia. Eu vou lhe mostrar 2 textos e o segundo é o mais significativo para mim, e eu creio que será para você, porque ele vai nos mostrar em que circunstâncias, inclusive, devemos orar. Nós vamos ver o primeiro texto. No Salmo 55:17 é dito assim, ó, sobre Davi: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado e ele ouve a minha voz. Então Davi, neste momento, estava orando a Deus, e era o costume dele, orar no mínimo 3 vezes por dia. Tarde é a forma de falar após o pôr do sol, porque nos tempos bíblicos o dia começa com a parte escura, né? Depois vem a parte clara, né? Então tarde de manhã significa isso, ele orava à noite, pela manhã e ao meio-dia. E Daniel, aqui está o detalhe.
O segundo personagem que eu vou mostrar para você, cuja oração é muito significativa para mim, eu creio que será para você também, é Daniel. Porque além de mostrar quantas vezes por dia Daniel orava, esse texto tem uma lição extraordinária para nós, sobre as circunstâncias nas quais nós devemos orar, tá? Então Daniel capítulo 6, verso 10, é outro texto que eu vou ler com você agora. E aqui na Nova Versão Internacional diz o seguinte, ó. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Veja, além de vermos que Daniel orava 3 vezes por dia, assim como Davi, tem algo mais nesta oração aqui. Daniel havia sido decretado que Daniel iria ser jogado na cova dos leões, porque ele estava adorando ao verdadeiro Deus. Aqui foi uma rasteira que, entre aspas, seus colegas de trabalho quiseram dar nele. E aí o que acontece? Quanto pior era o problema e a circunstância na qual Daniel se encontrava, aí sim que ele orava. Ou seja, ele mantinha o seu hábito de orar 3 vezes por dia. E aqui é dito que ele foi para o seu quarto, o que nos lembra a orientação de Jesus em Mateus capítulo 6. Ele diz para entrarmos no nosso quarto e orarmos em secreto. E aí ele diz assim, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Isso está em Mateus capítulo 6. Eu vou ver aqui o verso específico para você depois não precisar pesquisar. Mateus capítulo 6, versículo 6. Ó. Mas quando você ora, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então teu pai que vem em secreto o recompensará. Aqui Jesus está dizendo para você o seguinte, ó, imite o exemplo de Daniel. Vá até teu quarto, retire-se a sós, pode ser em outro ambiente da casa, mas vá naquele local da casa mais privativo, ou pode ser em meio à natureza, onde você estiver, faça como Daniel, recolha-se e ore. E o teu pai que vem em secreto te recompensará. E além disso, você vê em Daniel 6, verso 10, que ele não permitiu que as circunstâncias da vida, que as rasteiras e que um decreto de morte o atrapalhasse de orar. Que grande fé! Então você percebe, mais importante do que o tempo na oração é você orar continuamente, mesmo que esteja em meio às piores circunstâncias da sua vida, mesmo que naquele momento você nem esteja com vontade de orar. E você tem que fazer isso. Esses grandes homens nos ensinam isso, especialmente Jesus Cristo, obviamente. Deixa eu te contar a minha história agora sobre a oração. Eu vou contar essa história de uma forma ainda mais completa num outro momento. Eu fiquei de fazer um vídeo explicando para os meus internautas, porque muitos internautas pensam que eu sou pastor, né? E eu vou explicar num outro vídeo por que eu não sou um pastor. Então essa história eu vou contar de uma forma mais completa nesse outro vídeo que eu vou preparar no momento oportuno. Mas eu quero mostrar para você como que foi essa minha experiência milagrosa com a oração. Há alguns anos, mais ou menos uns 4 anos, eu precisava tomar uma decisão muito importante, referente ao meu trabalho. E futuramente eu vou contar isso no vídeo, quando eu falar sobre o porquê que eu não sou um pastor, tudo bem? Mas veja, eu precisava tomar uma decisão muito importante. E eu orei a Deus para que Ele me ajudasse nessa decisão. E sabe como que Deus me respondeu? Tem vezes que Ele responde por meio de circunstâncias, às vezes Ele te dá insights na sua mente. Muitas vezes você está lendo o texto bíblico e você se depara com algo, não porque você folheia simplesmente a Bíblia aleatoriamente, mas na sua leitura, no seu devocional, no seu estudo, o Espírito Santo fala com você, mostrando o texto correto. Mas o que aconteceu naquele momento? Quando eu fiz essa oração a Deus e estava para tomar uma decisão, aconteceu algo de extraordinário. Uma pessoa com quem eu não lembro na verdade eu nunca conversei com ela pessoalmente, essa pessoa me mandou um e-mail dizendo o seguinte: Leandro,
eu não sou profeta, mas Deus me impressionou fortemente a orar por você hoje. Amigos, isso foi impressionante para mim. Aí a pessoa se identificou, na época o nome eu não conhecia, não era do meu círculo de amizades, mas era alguém que Deus tocou no coração. Não sei como essa pessoa descobriu o meu e-mail, mas ela disse o seguinte: olha, Deus me impressionou fortemente a orar por você hoje. E era justo após o momento que eu havia pedido para Deus orientação para tomar uma decisão. Então você percebe? Deus, ele responde às nossas orações. Ele responde das formas mais variadas. Nós não podemos colocar a Deus dentro de uma caixinha dizendo assim, olha, ele vai responder a sua oração desse e desse jeito. Não, isso quem decide é ele através da sua soberania. Mas o que eu quero que você faça é que você confie no poder da oração. Que você ore no mínimo 3 vezes por dia. Que ao mesmo tempo você tenha uma vida de contínua oração, como lemos em 1 Tessalonicenses 5,17. E que você, assim como Daniel, ore 3 vezes por dia e não permita que as circunstâncias ruins da vida, do dia a dia, lhe atrapalhem de ter uma comunhão mais profunda com Deus. Tudo bem? Eu quero hoje finalizar esse vídeo fazendo uma oração. E eu gostaria que você me acompanhasse se você puder. Tudo bem? Nosso Criador, obrigado porque hoje nós aprendemos um pouquinho mais sobre a oração. Eu peço que o Senhor nos ajude a sermos como Daniel e como Davi, que nós oremos no mínimo 3 vezes por dia, mas que acima de tudo, como Daniel, nós possamos, Senhor Deus, que nós não permitamos que nenhum problema, que nenhuma circunstância, que nenhuma rasteira, que nada nos atrapalhe de conversarmos com o Senhor. E que assim como Daniel, se for preciso, que passemos por dentro da cova dos leões, para que possamos reforçar a nossa confiança e a nossa fé em Ti como nosso protetor e como nosso Salvador. Faça, Senhor Deus, na vida do meu internauta o milagre que ele precisa. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço por você ter assistido até aqui. Se esse vídeo lhe ajudou de alguma forma, eu peço que você curta e compartilhe com outras pessoas. Se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva. Eu estarei abordando muitos temas aqui com você. Nós já temos um estudo semanal da lição. Eu apresento aqui respostas a dúvidas bíblicas, mas eu estou preparando outros conteúdos para compartilhar com você, com base na palavra de Deus. E eu tenho a certeza que você se inscrever, você vai ser notificado disso que eu estarei produzindo aqui para lhe ajudar no seu crescimento espiritual. Então se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E me diz aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sobre o que mais você gostaria de aprender aqui no meu canal. E eu, obviamente, vou ler todos os comentários e estarei produzindo materiais que possam atender às suas necessidades, tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo restante de semana e nos vemos num próximo vídeo.